pão vivo descido do céu. Quem deste pão come sempre há de viver. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia dos ázimos, quando se imolava o cordeiro pascal, os discípulos disseram a Jesus: onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? Jesus enviou então 2 dos seus discípulos e lhes disse: ide à cidade. Um homem carregando um jarro de água virá ao seu encontro. Seguiu e dizei ao dono da casa em que ele entrar: o mestre manda dizer, onde está a sala que eu vou comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará no andar de cima uma grande sala arrumada com almofadas. Aí fareis os preparativos para nós. Os discípulos saíram e foram à cidade. Encontraram tudo como Jesus havia dito e prepararam a Páscoa. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, tendo pronunciado a bênção, partiu e entregou-lhes, dizendo: tomai, isto é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças, entregou-lhes e todos beberam dele. Jesus lhes disse: isto é o meu sangue, o sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo, não beberei mais do fruto da videira, até o dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. Depois de terem cantado o hino, foram para o Monte das Oliveiras. Para os nossos aplausos, a palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, presentes aqui na Igreja da Glória, irmãos e irmãs que nos acompanham de casa pelo YouTube, Corpus Christi, palavras latinas que significam corpo de Cristo. Trata-se da festa para aquele que é o alimento mais importante da nossa vida cristã, a Eucaristia. É uma festa móvel que é celebrada na segunda quinta-feira após a solenidade de Pentecostes, ou a primeira quinta-feira após a solenidade da Santíssima Trindade. Data do século XII, quando uma freira chamada irmã Juliana teve uma visão de Jesus que pediu a ela uma festa dedicada à Eucaristia. E o Papa Urbano IV declarou então que nesta data seria celebrada em toda a igreja. O que significa nos encontrarmos hoje, que também é feriado em várias cidades brasileiras, para celebrarmos uma festa dedicada à Eucaristia. Ora, para nós católicos, a Eucaristia é o ápice, ou seja, o ponto mais alto da nossa vida cristã. Por quê? Porque Eucaristia para nós significa o corpo de Cristo.
Ao comungar a hóstia consagrada, como vamos fazer nessa Eucaristia, nós comungamos Jesus todo inteiro. Não é apenas um sinal, não é apenas uma lembrança, uma recordação, não. Costumamos dizer que é o corpo, o sangue, a alma e a divindade. Ou seja, é Jesus todo inteiro na sua pessoa que cada um de nós comunga. Ora, comungar Jesus é fazer aliança com Ele. Comungar Jesus é nos comprometer a viver a palavra dEle. E é disso que nos falam as leituras de hoje. A primeira leitura é do livro do Êxodo e nos fala da antiga aliança no Sinai. Moisés subiu o monte, permaneceu lá por alguns dias, recebeu os 10 mandamentos, as tábuas da lei. Quando ele desce a montanha, entrega ao povo esses 10 mandamentos, e ali é celebrada uma aliança. Primeiro Moisés transmitiu ao povo todas as palavras de Deus. A resposta do povo: faremos tudo o que o Senhor nos disse. Então Moisés escreveu essas palavras e na manhã seguinte ergueu um altar, 12 marcos de pedra representando as 12 tribos de Israel. Em seguida, alguns jovens israelitas ofereceram sacrifício, que naquele tempo era feito com animais. E Moisés tomou então todo o sangue desses animais e pôs em 2 vasilhas. A primeira parte do sangue foi derramada sobre o altar. O altar representava a presença de Deus ali entre o povo que estava a caminho da terra prometida. Moisés, ao derramar o sangue naquele altar, estava consagrando aquele altar e reconhecendo que ali estava a presença de Deus, porque ali se ofereciam sacrifícios. E a outra metade do sangue, Moisés aspergiu sobre o povo, sobre todo o povo que estava ali. Esse povo também recebeu o sangue, porque o povo também é lugar sagrado de Deus. Porque cada pessoa é templo de Deus, é casa de Deus, é morada de Deus. E com isso Moisés também consagra o povo a Deus. E assim é celebrada a aliança, pelo sangue no altar, pelo sangue derramado sobre o povo. Aliança entre Deus e o povo. O que é que nós aprendemos desse texto? Dentre tantas lições, eu quero chamar a atenção de uma. É a resposta do povo: faremos tudo o que o Senhor disse e lhe obedeceremos. Faremos tudo o que o Senhor disse e lhe obedeceremos. Eucaristia é isso. Quando a gente comunga a hóstia consagrada, a gente está dizendo isso que o povo do Antigo Testamento falou. Faremos tudo o que Jesus nos disse e lhe obedeceremos. Eucaristia é compromisso com Jesus para amar como Ele amou, viver como Ele viveu, fazer como Ele fez. Por isso a Eucaristia nos compromete. Há uma música de comunhão muito bonita que diz assim: comungar é tornar-se um perigo, viemos para incomodar. É isso. Que perigo é esse que a gente se torna quando comunga? É o perigo da mudança do mundo, é o perigo da transformação da sociedade, é o perigo da mudança dos corações. É esse perigo. Não é um perigo de agressividade, de terrorismo, não. É o perigo da mudança. Porque é impossível receber Jesus na Eucaristia e permanecermos os mesmos.
as mesmas pessoas. Comungar Jesus aqui na missa nos compromete. Não basta apenas estender a mão ou a boca. É compromisso. Porque uma vez que Jesus está comigo e eu estou com Jesus, eu vivo em comunhão com Ele. E ao viver em comunhão com Ele, Ele me leva a viver em comunhão com as pessoas. Olha a palavra bonita da Eucaristia, comunhão. Eu vou comungar. Você já recebeu a comunhão? Olha que palavra bonita. Ao invés de dizer hóstia, nós dizemos comunhão. E não é à toa. Que comunhão é essa? Comunhão com Deus e comunhão com os irmãos. Então, cada vez que eu recebo a hóstia consagrada, eu renovo a minha aliança de fazer tudo o que o Senhor me pede. E o que é que Ele me pede? Comunhão. Comunhão com Deus, comunhão com as pessoas. E o que significa comunhão? Fraternidade, respeito, diálogo, convivência fraterna, tolerância, amizade, família, casamento, amor. Tudo isso é aliança, tudo isso é comunhão. Então imagine uma pessoa que vem à missa, comunga, mal chega em casa, já está gritando, agredindo, brigando, falando mal dos vizinhos, julgando a vida das pessoas. Não houve comunhão, nem com Deus, nem com as pessoas. Isso é para a gente entender que não basta receber a hóstia, se eu não permito que a hóstia promova mudança dentro de mim. Não é um automatismo mecânico, colocou a hóstia na minha boca, logo eu já transformei, já sou. É preciso do meu querer, é preciso da minha vontade, é preciso da minha abertura de coração, é preciso do meu compromisso também. Jesus faz a parte dele, mas eu tenho que fazer a minha. E qual é a minha parte? Viver em comunhão. Ora, viver em comunhão não é fácil, não. Mas por isso mesmo, eu comungo para ter força de ter paciência com as pessoas, tolerância, compreensão, perdão, acolhida. É para isso que eu comungo. Na segunda leitura, Paulo diz aos hebreus que esse sangue dos animais nem se compara ao sangue que foi derramado por Cristo na cruz. Porque na cruz Cristo é o cordeiro, o altar, o sacerdote. Ele é o cordeiro porque ele se dá em sacrifício. Ele é o altar porque na vida dele se oferece a vida de cada um de nós. Ele é o sacerdote, sumo e eterno sacerdote, porque Ele é quem faz a nova aliança em sua vida. Por isso, o sangue de Jesus agora faz uma nova aliança. Nós não celebramos mais aquela aliança antiga do Êxodo, não. Nós celebramos a nova aliança em Jesus. Interessante, porque diz o texto que quanto mais o sangue de Cristo purificará a nossa consciência das obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Aqui nos aponta uma outra dimensão da Eucaristia. Você notou que quando a missa começou, o presidente da celebração
nos convidou a um exame de consciência, que nós chamamos de ato penitencial. Toda missa nós fazemos isso. Refletir na nossa fragilidade humana, na nossa pequenez, nossas fraquezas, e acolher a misericórdia de Deus para a gente superar. Eucaristia é conversão. Eucaristia é um caminho de mudança. Eu só posso receber Jesus se meu coração está aberto para mudar. Porque aquela pessoa arrogante, orgulhosa, eu já sei tudo, eu sou ótimo, eu estou bom demais. Errados são os outros, a culpa está sempre nos outros, o problema é com os outros, eu não. Eu sou bom demais, eu sou ótimo, eu sou o dono da verdade, eu tenho sempre razão. Essa pessoa não deveria comungar nunca, porque ela não vive em comunhão, não tem humildade, não tem caminho de mudança no coração dela, não há caminho de conversão. Ela mesma se faz o Deus da vida dela. Comungar é tomar consciência de que eu tenho que mudar muito para ser como Deus me quer. E a gente só toma consciência que é preciso mudar quando a gente é humilde, simples. Quando a gente tem um coração aberto para entrar num processo de conversão. E o Evangelho nos fala da preparação para a última ceia e depois a realização desta ceia. Quando Jesus toma o pão, pronuncia a bênção e entrega aos 12 apóstolos, dizendo: tomai, isto é o meu corpo. Em seguida toma o cálice, dá graças, entrega também, todos beberam. E Jesus diz: isto é o meu sangue, o sangue da aliança que é derramado em favor de muitos. É o que nós celebramos em toda a Eucaristia, em toda a missa que nós rezamos. É Jesus que se dá a nós. Ele volta para o Pai, mas Ele quis permanecer conosco nas espécies de pão e de vinho consagrados. É nosso alimento espiritual, é o que nos dá força para os nossos projetos, sonhos, nossos planos de vida, nossas relações. Por isso, comungar Jesus é estar sempre fortalecidos. Interessante porque no canto inicial da missa de hoje, nós cantamos assim: igualdade, fraternidade, nesta mesa nos ensinais. As lições que melhor educam, na Eucaristia é que nos dais. Olha que letra bonita. A Eucaristia é uma lição de vida, que nos educa para a vida. Quais são as lições que a Eucaristia nos dá? Várias. Primeira lição da partilha. Aqui na Eucaristia, aqui na missa, o pão é partilhado para todos nós. Não é apenas o sacerdote que comunga, toda a igreja presente. Há o gesto da partilha. Há também o gesto da comunhão. Nós viemos de lugares diferentes, somos de famílias diferentes, temos pensamentos diferentes, convicções políticas diferentes, times de futebol diferentes, às vezes até concepções de sociedade diferentes. E no entanto, uma coisa nos une, a nossa fé em Jesus. Veja, apesar de tantas diferenças que nós temos, uma coisa nos une: Jesus. Então a gente aprende a respeitar as diferenças do outro. O outro pode pensar diferente de mim, não tem que ser igual. No entanto, nós nos queremos bem, nos amamos em Jesus, que é nosso irmão maior. É outra lição da Eucaristia. Uma terceira lição da Eucaristia
é, como nós acabamos de refletir, nos levar à comunhão, que o mundo de hoje tanto precisa, tanto necessita. Um mundo que vive dividido em discórdias, intolerâncias, brigas, divergências, conflitos, e não sabe conversar, e não sabe respeitar, e não sabe dialogar. A Eucaristia deve levar-nos a essa comunhão, a começar de dentro de casa, a comunhão do marido com a esposa, no casamento, comunhão, saber conversar, saber entender, saber perdoar, como o casamento é chamado a ser. Comunhão de pais e filhos, comunhão entre os irmãos, comunhão de toda a família. Comunhão não significa que não exista divergências. Comunhão não significa que não exista diferenças. Elas existem, mas elas não são maiores do que aquilo que nos une, o amor e o desejo de estarmos juntos. A comunhão no ambiente de trabalho, a comunhão em nosso bairro, comunhão com nossos vizinhos, comunhão com os amigos, comunhão aqui na igreja. Essa é a grande lição da Eucaristia para nós. Que nesta solenidade de Corpus Christi, quando celebramos o amor de Jesus que se dá a nós no pão e no vinho consagrados, comprometamos-nos com a comunhão. Que seja cada um de nós agente de comunhão, semente de comunhão, jamais de divisão e de discórdia. E aí sim, aprenderemos as lições da Eucaristia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.